abençoe, te ampare. Bom dia a todos. Peçamos a Jesus que nos mantenhamos nesse clima de paz e de harmonia. Antes de iniciarmos o nosso estudo sobre o tema pensamento e vontade, se faz necessário primeiro entendermos alguns aspectos importantes sobre o conceito de individualidade, uma vez que o pensamento e a vontade lhe estão profundamente vinculados, até se confundindo com ela. Julgamos então ser importante para a construção dessa compreensão iniciarmos uma abordagem sobre o conceito de individualidade à luz da filosofia moderna, para somente em seguida adentrarmos no conceito espírita, o qual também exigirá um breve preâmbulo acerca de alguns fundamentos básicos sobre a constituição do ser humano como individualidade, a fim de traçarmos uma comparação entre ambas. Considerado o fundador da filosofia moderna, e mesmo tendo frequentado as melhores universidades da Europa, Descartes, que viveu entre 1596 a 1650, achava que não tinha aprendido nada de substancial em seus estudos, com exceção da matemática. O filósofo e matemático desejava obter o conhecimento absoluto, irrefutável e inquestionável. Afinal, para ele, todas as teorias científicas acabavam por ser refutáveis e substituídas. Na sua opinião, não havia nenhuma certeza verdadeira. Descartes, então, passou a duvidar de tudo, inclusive da sua própria existência e do mundo que o rodeava, o que levou a encontrar algo para resolver essas dúvidas, a própria dúvida. De acordo com o seu entendimento filosófico, ao duvidar de algo, já estaria pensando. E por estar duvidando, logo pensando, estaria existindo. Desta forma, a sua própria existência foi a primeira verdade irrefutável que ele encontrou. E foi assim, através da sua célebre frase, penso, logo existo, que Descartes definiu o conceito da individualidade à luz da filosofia moderna. A definição da filosofia moderna, então, apesar de sintética, traduziu com extrema profundidade uma verdade insofismável, que mais tarde seria, inclusive, corroborada pelo próprio Kardec, quando, orientado pelo Espírito Verdade, também aludiu ao ato de pensar o fator preponderante para a definição da individualidade. Se não vejamos o que os espíritos da codificação disseram a Kardec sobre o conceito da individualidade na questão número 71, quando estes mencionam sobre a necessidade da união do espírito à matéria para intelectualizá-la, apesar de não informarem com exatidão como tal processo se realizou. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade. Ainda nesta mesma questão, os espíritos esclarecem um pouco mais sobre esse processo. Os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Apesar de os espíritos não nos explicarem em detalhes como o processo de individualização efetivamente ocorreu, encontramos no capítulo 11 do Livro dos Espíritos, intitulado Dos Três Reinos, o entendimento de que a essência espiritual, ou seja, o princípio inteligente, estagia nos três reinos da natureza e só completa a sua individualização quando passa a encarnar como ser humano ou equivalente em outros mundos. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier,
encontramos uma breve explicação sobre esse processo de individualização. Hoje somos o resultado de todos os automatismos adquiridos nos vários reinos da natureza. Assim, no reino mineral, adquirimos a atração. No reino vegetal, a sensação. No reino animal, o instinto. No reino hominal, o livre-arbítrio, o pensamento contínuo e a razão. Conclui-se, então, que após longo período de evolução através de várias formas de existência, o processo de individualização vai progredindo até que o princípio inteligente se torna um espírito, este ser imortal que possui a capacidade de refletir, de tomar decisões e que prevalece a morte do corpo físico, mantendo consciência de si mesmo. Para entender melhor como isso ocorre, vamos buscar na questão número 27 do Livro dos Espíritos os esclarecimentos acerca da existência dos elementos básicos da criação na formação do universo. O princípio material, ou o fluido cósmico universal, e o princípio inteligente, o espírito, destacando-se aí espírito com E minúsculo, né? Nós estamos falando ainda do princípio inteligente, ele não é ainda uma individualidade. O princípio material, ou o fluido cósmico universal, como também é conhecido, é a matéria-prima com a qual Deus criou e ainda cria o universo. Vontade de dar um espirro. Tudo que existe no universo, inclusive o próprio homem, o corpo material, é constituído deste princípio básico. Em relação ao princípio inteligente, esse habita o universo independente da matéria. Porém, ao unir-se à matéria animada, o ser orgânico, cuja vida é mantida pelo fluido vital, produz o ser pensante que adquire assim a vontade, inteligência e a consciência de sua existência, o penso, logo existo de Descartes, ou seja, a sua individualidade. E acima de tudo está Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aqui então começa a aparecer a diferença entre os conceitos filosófico e espírita acerca da individualidade, porque se evidencia que a faculdade de pensar é inerente ao espírito, o princípio inteligente individualizado. Então, com base na definição do Livro dos Espíritos, acerca dos elementos básicos da criação, o ser humano é constituído de 3 elementos: o espírito, o perispírito e o corpo, este acompanhado do fluido vital que o mantém vivo. O espírito, formado pelo princípio inteligente, e o perispírito e o corpo, juntamente com o fluido vital, formado pelo fluido cósmico universal, o princípio material. E juntos formam o ser humano encarnado. Apesar disso, não podemos deixar de concordar que Descartes tinha certa razão quando associou a capacidade de pensar à individualidade, mesmo tendo essa associada ao ser encarnado, quando, na verdade, a capacidade de pensar é inerente ao espírito, antes mesmo deste encarnar. Ou seja, o que diferencia a visão filosófica da espírita acerca do conceito de individualidade é o fato de esta ser um atributo do espírito e, portanto, existir mesmo sem a presença de um corpo material não considerada pelo filósofo. A questão número 98 do Livro dos Espíritos, encontramos essa afirmação: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa, o pensamento é um atributo. Porém, o conceito filosófico de que o pensamento é atributo do cérebro, órgão físico do corpo material, na visão de Descartes, que até então era também adotado pela ciência em geral, vem sendo alterado por novos estudos. Vamos assistir um vídeo que demonstra essas mudanças de conceitos
na ciência moderna, onde poderemos já observar, apesar de ainda estarem incompletas, algumas noções que corroboram com a filosofia espírita acerca do pensamento ser um atributo do espírito e não do corpo. A própria consciência pode ser, de fato, uma existência energética maior que nós simplesmente acessamos da mesma forma que ficamos online. Não dizemos que todo o conhecimento da internet está dentro do seu smartphone, mas sim que acessamos a internet através do seu smartphone. E de forma muito parecida, talvez o que chamamos de mente subconsciente seja, na verdade, a conexão com um domínio energético maior, no qual as sementes da filosofia, as sementes da física, as sementes da matemática e a verdadeira natureza da existência humana estão escondidas, esperando aqueles que são brilhantes e peritos o bastante para explorar esses grandes mistérios cósmicos. Existem muitos psicólogos, filósofos, cientistas e neurocientistas tentando responder a seguinte pergunta: onde esses pensamentos existem? Onde as ideias existem? Podemos olhar meu cérebro e observar que estou tendo alguns pensamentos, mas não é possível saber quais são esses pensamentos. Não é possível explicar a natureza ou a forma desses pensamentos. É exaustivamente debatido até que ponto a mente e o cérebro são a mesma coisa. E tentar entender esse rico fluxo interno de consciência é uma das questões mais empolgantes no campo da filosofia da mente hoje em dia. É possível que o cérebro haja como um receptor da inteligência cósmica que existe fora do nosso corpo físico? Se a resposta for afirmativa, essa mente universal é partilhada com outros seres no universo inteiro. Nós temos o nosso cérebro com todas as funções nele. Mas a nossa mente está, na verdade, em outro lugar. Vocês perceberam que eles fazem algumas alusões, como eu tinha adiantado, eles não falam diretamente, não fazem uma associação diretamente com o fato da mente existir no espírito, mas eles já estão caminhando a isso, eles já estão entendendo que a mente, para eles, é uma egrégora, né, que está no universo inteiro e que o cérebro tem uma capacidade de se conectar a isso. Mas o conceito de que a mente não está no cérebro, eles já estão seguindo, né? Já estão chegando nela. Podemos concluir assim que o cérebro, como qualquer máquina, obedece a um programa pré-definido. Sua deficiência por uma disfunção qualquer não impede o ato de pensar, visto que este surge na intimidade do espírito e se irradia através das propriedades do perispírito até o cérebro, situado no corpo material. O cérebro não gera pensamento, tanto quanto não é responsável pelos fenômenos sutis da mente. Esta, tanto quanto o pensamento, são anteriores a ele e em nada dele depende. Embora alguns problemas psicológicos possam indiretamente decorrer das disfunções cerebrais, as anomalias ou transtornos psíquicos decorrem de deficiências estruturais na mente, geradas em decorrente do plano reencarnatório, a lei da ação e reação, elaborado antes da reencarnação do espírito na matéria. Além disso, no perispírito, quer ligado ao corpo físico ou não, há estruturas que permitem o pensar, o sentir, o memorizar, bem como todas as funções que atribuímos ao cérebro, além de outras por ora desconhecidas. Aqui nós estamos tentando esclarecer que mesmo desencarnado, você pensa, você tem a sua individualidade, o seu eu continua existindo, independe do cérebro, do corpo material, para que você continue sendo quem você realmente é. O cérebro não contempla mecanismos com os quais o espírito possa manifestar todas as suas potencialidades. Ernesto Bozano, em seu livro intitulado Pensamento e Vontade, diz o seguinte: o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras da natureza, elaboradas pela mente do espírito. Portanto, não é função do cérebro que executa os comandos da mente.
Mas, afinal, o que é pensamento, então? Como já dissemos anteriormente, não pretendemos aqui nos aprofundar nas diversas conceituações eventualmente existentes acerca do que é pensamento. Contudo, a título apenas de esboçarmos uma curiosidade didática sobre a questão, traremos de forma resumida algumas definições mais conhecidas sob 3 pontos de vista diferentes: o etimológico, o sentido lato e o sentido estrito. O etimológico, que trata da origem das palavras, diz que pensamento vem do latim, pensare, que significa pesar, medir, avaliar, comparar. O mesmo que Descartes, o mesmo tipo de raciocínio. O sentido lato, que é mais generalista, é toda atividade psíquica. E o sentido estrito, mais individualizado, diz que pensamento significa intelecto, o qual toma 3 formas: concepção, juízo e raciocínio. Na visão espírita, porém, o conceito de pensamento é um pouco mais abrangente e interessante. O pensamento é o elemento nobre, modelador das ações dos espíritos através de fluidos etéreos. Allan Kardec, em A Gênese, diz que o pensamento é a grande oficina ou o laboratório da vida espiritual. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. O pensamento parece ocorrer como uma fala dentro do cérebro, porém ele é uma emanação ou uma expressão do espírito, o qual, se utilizando da sutil energia do perispírito, o faz surgir. Ele é uma espécie de voz interior que constantemente nos obriga a conectá-lo a algo consciente. Torna-se difícil não pensar. Certa ocasião, perguntaram para o Chico, né, dele, no seu mediunato, né, tantos anos trabalhando, Chico, qual foi o momento mais difícil nessa sua vida, né, de mediunato? Ele falou: vigiar o pensamento. Se o Chico tem dificuldade de vigiar o pensamento, significa que realmente é uma coisa bastante difícil que exige da gente esforço e vontade. Sua matéria-prima é a energia sutil do universo. Seu fluxo é determinado pelo impulso criativo do espírito. Sua construção é de responsabilidade do espírito. O pensamento, então, não é apenas algo subjetivo. É também matéria imponderável a se manifestar como energia, a matéria mental ou formas pensamento. Assim, o pensamento, sendo matéria, é formado por partículas. Está falhando aqui, né? É formado por partículas, as quais podemos chamar de partículas ou corpúsculos mentais, que se expressam como ondas e formas mentais. O pensamento e a vontade, como já mencionamos, são forças plásticas e organizadoras. No livro Mecanismos da Mediunidade, ditado por André Luiz e psicografado por Chico Xavier, encontramos a seguinte menção sobre as formas pensamento. Sempre que pensamos, expressando o nosso campo íntimo na ideação e na palavra, na atitude e no exemplo, criamos formas, pensamentos ou imagens moldes que arrojamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença. Assim, agimos semelhantes a hipnotizadores ou hipnotizados, dependendo se os outros assimilam o nosso modo de ser ou se somos nós a aderir o modo de ser ou de sentir dos outros. As imagens que criamos através de nossos pensamentos são tão intensas a ponto de se impregnarem à nossa volta, a exemplo do que ocorre quando consumimos algum alimento cujo odor característico passa a impregnar nossas vestes. A comparação que a gente está tentando fazer aqui, salvaguardadas as diferenças existentes entre uma e outra, mas alguém de vocês, quando come mexerica, né, ou tangerina,
Você pode ter comido ela 2 horas atrás, o pessoal chega, você comeu mexerica, não foi? Porque sente, né? É claro que no caso da mexerica é uma questão química, né? Os odores dos gases que ela soltou, você fica sentindo. Mas o pensamento também tem essa característica, porque ele também é matéria. Então ele fica impregnado à nossa volta, ele gera a nossa aura, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Muitas vezes, ao adentrarmos em um ambiente qualquer e identificamos uma sensação boa ou ruim, julgamos que ela seja resultado da presença de alguma entidade espiritual, quando, na verdade, pode simplesmente ser a influência da presença das formas pensamento deixadas ali. Martins Peralva, no seu livro Estudando a Mediunidade, explica: cenas violentas, tais como assassínios, etc., poderão permanecer durante longos anos no cenário da luta, até enquanto as suas personagens lhe derem vida pela projeção mental. O ruído dessas lutas pode ser ouvido pelos médiuns audientes. Imagina, né? As formas de pensamento também denuncia quem realmente somos. Coloquei ali uma imagem do lobo sob pele de ovelha, justamente para dar essa forte interpretação. No plano espiritual, não há como criar máscaras ou se esquivar. Somos reconhecidos pela nossa imagem fluídica irradiada pelo nosso perispírito. Tal imagem é decorrente de nossos atos e pensamentos durante a experiência corpórea. Somos quem somos. Da mesma maneira que as formas pensamento impregnam um ambiente ou um objeto, as ondas e imagens mentais criam um campo eletromagnético em torno da individualidade, também chamado de aura ou halo vital, que exprime a natureza íntima de cada ser. Assim, quando desencarnados e nos apresentamos a outros espíritos, estes conhecerão o nosso íntimo, a nossa idiosincrasia, pois não será possível nos esquivar, muito menos fingir, a maneira que muitas vezes fazíamos quando encarnados, com a intenção de esconder nossos reais sentimentos. Quer dizer, você desencarnado, você não tem como você fingir, como a gente às vezes, até por educação, diplomacia, a gente, mesmo não gostando da pessoa, você dá um sorrisinho amarelo, né? No plano espiritual, ainda mais quando você estiver presente perante espíritos superiores, eles conseguem ver o que realmente você é, o que você pensa, o teu modo de ser. Está escrito em você, em outras palavras, né? Através dessas formas, pensamento, através dessa aura que você emite. Essa mesma natureza íntima criada pelo tipo de pensamentos que cultivamos, é que nos transforma em verdadeiras antenas capazes de captar e transmitir uma variada gama de sensações, o que nos leva a identificar mais uma característica do pensamento, a sintonia. André Luiz é que nos explica, no livro Mecanismos da Mediunidade também. Valendo-nos de ideia imperfeita, podemos compará-lo, o pensamento, de início à onda hertziana, tomando o cérebro como sendo um aparelho emissor e receptor ao mesmo tempo. O tipo de vibração que emitimos quando pensamos, boa ou má, estabelecerá uma sintonia com o mesmo tipo de padrão vibratório existente no universo, proporcionando a atração de pensamentos semelhantes ou a repulsão de pensamentos contrários. O fato da humanidade ainda viver essencialmente à mercê do mundo material, a existência do plano espiritual no qual estamos imersos, é relegada ao segundo plano, sem nos darmos conta que a pouca relevância que damos ao fato não diminui a sua importância, nem tampouco a sua influência. A questão número 459 do Livro dos Espíritos nos revela essa verdade pouco reconhecida e lembrada, inclusive, por nós espíritas. Ela diz assim:
o Allan Kardec, né, pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nosso pensamento, em nossos atos? Ele responde, né, o Espírito Verdade responde: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ainda no livro Nos Domínios da Mediunidade, encontramos um resumo esclarecedor sobre essa realidade. Onde há pensamentos, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. André Luiz, portanto, não deixa dúvidas sobre o quanto influenciamos ou somos influenciados através do pensamento, pois se trata de uma lei natural. Podemos ilustrar esse processo nos utilizando de uma analogia simples, mas que elucida e esclarece um mecanismo. Estou me referindo ao dial de um rádio. Se preferirmos ouvir músicas clássicas, buscaremos no dial a emissora de rádio que transmite esse tipo de música. Da mesma forma, se estamos acostumados a cultivar pensamentos de inveja, ódio, vingança, estaremos nos conectando com espíritos, ou se preferirem, individualidades, que comungam esses mesmos valores e atitudes, permitindo que eles passem a interferir em nossas ações. O que não significa que estaremos isentos das responsabilidades advindas dos nossos atos e pensamentos, uma vez que esta influência só existe porque a buscamos através da sintonia que o nosso padrão vibratório proporcionou. Por outro lado, se pensamos e agimos de forma edificante, seremos envolvidos por espíritos simpáticos a esse padrão. O velho e conhecido ditado, então, toma outro formato, passando a ser: diga-me o que pensas e eu te direi com que andas. Substituídos os pensamentos enfermiços ou malévolos por ideais enobrecedores, o encetamento de atividades edificantes ser-nos-á penhor de integral e definitiva libertação do incômodo jugo das entidades menos esclarecidas. Martins Peralva, também no mesmo livro, Estudando a Mediunidade, nos ensina: o estudo, a meditação e o trabalho no bem serão assim os nobres instrumentos com os quais nos desligaremos as tomadas mentais, efetuando, por conseguinte, o despejo dos desencarnados. Aqui vale uma nota, né? Quando a gente geralmente procura o centro espírito, através de buscando uma ajuda para o tratamento, para situações que nos levam a crer que se tratam de obsessões, não basta apenas tomar o passe, eu vir aqui. Claro que isso tudo é essencial e contribui, mas a pessoa também tem que se reformar, tem que mudar a sua forma de pensar. É como Martins Peralva disse: você tem que se esforçar, mudar o modo de pensar, se envolver em atividades boas, ajudar o próximo. Isso sozinho, por si só, vai te desconectar dessas eventuais influências, né? Nós chamamos de obsessores. Outro atributo do pensamento que faz dele uma potente forma de energia, que o homem ainda não teve competência de mensurar e avaliar, é a sua capacidade de alcançar distância e velocidade ainda incompreensíveis à ciência humana. É como diz a música de Caetano: o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Mas é no Evangelho segundo o Espiritismo que vamos encontrar uma melhor explanação sobre mais essa natureza do pensamento. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na terra ou no espaço, de encarnado ou para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. E a explicação continua.
Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. É ele o veículo do pensamento, como o ar ou é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Para entendermos melhor esse assunto, precisamos recordar o que dissemos alguns slides atrás, quando abordamos sobre a existência dos dois elementos básicos na formação do universo, o princípio inteligente e o princípio material. Porém, agora, dando uma ênfase maior ao princípio material, ou ao fluido cósmico universal, que permeia todo o universo em que vivemos. A exemplo do ar que respiramos, que abrange toda a nossa atmosfera, o fluido cósmico universal também se comporta de maneira semelhante, com a diferença de que a abrangência que ele alcança transcende os limites terrenos, se estendendo por todo o universo afora. Assim como o som se propaga na atmosfera, porém limitado aos limites da Terra, o pensamento também se propaga no fluido cósmico universal, alcançando limites inalcançáveis pela mais avançada tecnologia existente hoje, pois está isento dos limites e dificuldades impostos pela matéria. O alcance do pensamento está limitado apenas ao poder de nossa vontade. E essa mesma capacidade de transmissão através do fluido cósmico universal proporciona ao pensamento a possibilidade de se estabelecer comunicação com outras individualidades distantes. Isto ocorre principalmente quando oramos. Ao fecharmos os nossos olhos e buscarmos a presença de Deus, ou de Jesus, ou ainda qualquer outra entidade que nos simpatizamos, com certeza estaremos conectados a ela. Mesmo que nosso padrão vibratório não nos permita alcançar as dimensões em que essas entidades se encontrem, estaremos em ligação com elas como se com elas conversássemos frente a frente e pudéssemos, inclusive, sentir a sua presença. É que no instante da oração, uma corrente fluídica se forma entre aquele que ora e aquele a quem a oração é dirigida. Vejamos a explicação do Evangelho segundo o Espiritismo. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Esse processo não se aplica somente quando oramos para pedir, louvar ou agradecer, mas também quando endereçamos nossos pensamentos a entes queridos que já partiram para o plano espiritual. Eles sentem os nossos eflúvios de amor e de saudade, o que inclusive os ajuda e os faz felizes. Isso também vale quando a gente fica triste, quando a gente fica... A saudade ela tem que ser positiva, né? Não querer que o espírito volte e fique junto com você, isso também causa-lhes um mal-estar. Porém, o mesmo princípio da transmissão do pensamento, que permite, de certa forma, ajudar, também se aplica quando nos utilizamos de más intenções ou temos o nosso pensamento em desequilíbrio para prejudicar os outros. Ernesto Bozano, também no livro Pensamento e Vontade, nos diz: os sentimentos endereçados a outrem, sejam de ódio ou de afeição, originam formas, pensamentos semelhantes aos projéteis. Sim, basta desejar ou esboçar um sentimento negativo para, na mesma velocidade, atingirmos nosso irmão com um dardo mental, envenenado com os nossos fluidos malsãos. Enfatizamos com a mesma velocidade porque independe do sentimento com o qual geramos esses fluidos. Nosso pensamento possui a mesma característica, ou seja, alcançará o objetivo com rapidez e acuidade, transmitindo ao receptor,
mesmo que distante fisicamente, ou que esteja até desencarnado, esses fluidos impregnados com ódio, raiva, inveja ou vingança. Tem uma passagem do Chico, todos sabem que ele tinha as funções dele, né? Ele tinha o seu emprego, né? Então tinha horário para sair, horário para entrar, e numa dessas suas caminhadas em direção ao trabalho, apressado, que já estava um pouco em atraso, uma senhora no caminho, moradora de onde ele passava em frente, chamava ele: Chico, Chico, vem cá, Chico. E o Chico, apressado, ciente das responsabilidades que ele também tinha com o seu emprego, falou: eu estou atrasado, né, não posso. O Emmanuel imediatamente disse: Chico, você já está em atraso, 5 minutos, 10 minutos, é atraso do mesmo jeito, volta lá. Né? E a mulher, que estava pedindo para o Chico uma ajuda, porque na noite anterior ela tinha recebido uma receita do próprio Chico, né, psicografada, com indicação dos medicamentos que ela deveria tomar e como, né, deveriam ser ministrados. E ela estava com dúvida como fazer isso. Aí o Chico explicou para ela com calma como é que deveria usar os medicamentos, em que horários e tal. E foi embora. De novo, rapidamente. Né? Aí o Emmanuel falou assim para o Chico: Chico, olha para trás. Ele olhou para trás, assim, a senhora estava emitindo para ele vibrações de luzes que chegavam até o Chico. E isso beneficiava ele se sentia bem. Ele falou: Chico, você já imaginou se você não tivesse parado? Essa mulher ia estar te enviando os dardos mentais, né, como a gente está comentando aqui, viriam escuros, viriam ruins, isso também atingiria você. Né? Então, só um preâmbulo, uma notinha aqui para a gente ver como que realmente os pensamentos são importantes. Imagine, então, o que podemos fazer com uma ferramenta tão poderosa. Lembram-se que agora há pouco dissemos que o pensamento é matéria e energia ao mesmo tempo, e que, aliado à vontade, é uma força plástica e organizadora. Então, se estivermos imbuídos de boa vontade e de forte intenção de fazer o bem, confiando antes de tudo de que o objetivo a ser alcançado o será, se Deus assim o permitir, pois nada acontece sem a sua vontade e permissão, com certeza conseguiremos realizar o que nosso pensamento buscou fazer. No Evangelho também nos ensina: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer. Tudo através do pensamento. É esse princípio que fundamenta a incisiva menção de Jesus quando disse que a fé remove montanhas, em Mateus capítulo 17, versículo 14 a 19, lembrando que essas montanhas são as nossas próprias mazelas ou as dificuldades do caminho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ensina também que a fé pode ser humana ou divina, porém, em ambas é imprescindível a participação da vontade e do pensamento, duas potências energéticas que, unidas, geram uma força magnética que se desprende de nós e, como um ímã, se une ao fluido cósmico universal que, por graça de Deus, está por toda parte, modificando-o para produzir o que outrora era chamado de milagres. Mostramos, então, que o pensamento, apesar de ser uma potência, apesar de sua potência e de outras características não menos importantes, em si é uma força neutra. A qualidade boa ou má dos fluidos que nele é impregnada é resultado da nossa vontade, da nossa intenção. Já sabemos também que o que pensamos pode atingir outras pessoas ou propósitos, movido pela nossa firme vontade, a fé. Porém, ao manipularmos nossos pensamentos de maneira equivocada, podemos atingir a nós mesmos. Nesse sentido,
temos o fenômeno da sugestão mental. No livro Missionários da Luz, também de André Luiz, ele nos ensina, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão a origem a formas e consequências de infinitas expressões. Lembram quando dissemos que o perispírito comanda e influencia o nosso corpo? Então, o caminho, no entanto, é de duas mãos. O corpo também influencia o perispírito. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham. Assim, somos herdeiros dos reflexos de nossas próprias decisões. Os pensamentos repetidos geram os atos. Os atos reiterados geram os hábitos. Os hábitos modam o caráter. E, por fim, o caráter firma o destino da pessoa. É sobre isso que vamos falar agora, as perturbações do pensamento. Uma dessas perturbações mais importantes, haja vista o impacto que causa, é o monoideísmo, um estado patológico caracterizado pela tendência de uma pessoa a retornar sempre o seu pensamento a um só tema. É a ideia fixa, ou o estado de consciência mórbida, que se caracteriza pela persistência de uma ideia que nem o curso normal das ideias e nem a vontade conseguem dissipar. Vingança, desespero, paixões e desânimo são algumas das causas da fixação mental. Nosso cérebro funciona à semelhança de um dínamo. Quanto mais tempo permanecemos no assunto, mais as imagens do tema se cristalizarão em nosso halo mental, a nossa aura. Em geral, ocorre quando o espírito se fixa num ato que praticou contrário às leis naturais e em detrimento de outrem. Quando o espírito se deixa levar por esse estado, abstrai-se de tudo o mais que acontece em sua existência. Mantendo seu psiquismo fixado unicamente em torno desse fato, é o resultado do julgamento realizado pelo verdadeiro e único juiz das nossas ações, a nossa consciência. Para concluirmos, vamos assistir um pequeno vídeo também. Vocês já devem tê-lo visto nas redes sociais, mas de uma forma traz um breve resumo do que nós vimos aqui hoje. Você sabia que os nossos pensamentos influenciam a vida que queremos ter? A cada dia a ciência traz novos conhecimentos sobre esse tema. Quando pensamos, colocamos nossa atenção em algo, e nosso cérebro se ativa através de cargas elétricas. Estudos de eletrodinâmica nos dizem que quando cargas elétricas se movimentam, dão origem a ondas eletromagnéticas, que se propagam pelo ar e até mesmo através de meios sólidos. Sabemos também que tudo no universo é composto por átomos, que são formados por um núcleo e uma região denominada eletrosfera, composta por partículas em movimento, os elétrons. Os diferentes tipos de matéria são resultado da quantidade de cargas e da forma com que os átomos se agregam. É isso que faz nosso cérebro ser diferente de uma castanha do Pará. Para entendermos um pouco melhor o funcionamento do cérebro, vamos pensar nos aparelhos eletrônicos que conhecemos, como o rádio. Eles transmitem sinais elétricos através do ar. Você não vê as ondas do rádio, mas basta ligá-lo para perceber seus efeitos. Da mesma forma, quando pensamos, a movimentação de cargas elétricas presentes em nosso cérebro dá origem a ondas eletromagnéticas que são transmitidas para o meio. Provavelmente você já ouviu falar de um exame chamado eletroencefalograma. Nele, alguns eletrodos são conectados à cabeça e captam ondas emitidas pelas atividades cerebrais. Essas ondas não se limitam à superfície do crânio e se propagam pelo ar. Ou seja, no meio onde vivemos, estamos expostos a sinais de rádio, TV, ondas sonoras, sinais luminosos e também a ondas de pensamentos. Estudos da física quântica começam a demonstrar que tudo o que pensamos acaba funcionando como um elemento que sintoniza as infinitas ondas vibracionais que existem no universo. Da mesma forma que o rádio sintoniza uma única onda eletromagnética por vez, ao pensarmos em algo, sintonizamos a nossa atenção nisso e passamos a observar o mundo por essa ótica.
Já se pegou pensando em alguém e, de repente, a pessoa te liga? Ou você a encontra na rua? É como uma mulher grávida, por exemplo. Com foco voltado para a gravidez, ela começa a observar outras mulheres grávidas onde quer que vá. E isso acontece em outros setores da nossa vida. Perceba a importância de observarmos nossos pensamentos, pois eles irão criar a realidade no interior de nossa mente e farão nossa atenção se direcionar para fatos e acontecimentos similares ao que percebemos internamente. Pensamentos adequados, mais do que trazer o que desejamos, despertam a vontade interior para agirmos em busca da conquista dos nossos sonhos. Então, onde está o seu foco? Recordando o nosso Mestre Jesus, que sempre asseverou sobre essas coisas, quando disse, vigiai e orai, façamos desse divino conselho a tônica de nossa vida, amando, pensando e desejando somente o bem ao próximo e a nós mesmos. Muito obrigado.